nessa noite, já há alguns dias o Senhor ele vem falando comigo a respeito de relacionamentos. E eu, enquanto orava, eu fui procurar, Senhor, mas quando que é o dia da amizade? Porque Deus vinha falando sobre amizade, sobre se relacionar. E aí eu vi que era por esses dias. Eu falei, então, Senhor, quando chegar nessa data, eu posso compartilhar essa palavra? E desde então o Senhor vem falando no meu coração a respeito da importância dos relacionamentos. Eu gostaria que você, se puder, abra sua Bíblia no livro de João 15:15. Nós vamos ler ali em João algo que Jesus está falando para os discípulos, mas que também é uma palavra para nós hoje. João 15:15. Quem encontrou aí de célula? Quem não encontrou? Eu espero um pouco. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Amém? Essa é a palavra de Jesus. Ele não nos chama de servos, ele nos chama de amigos. Eu gostaria que você, nessa noite, junto comigo, pudesse dar esse tempo de atenção para que o Senhor falasse, assim como o Senhor falou comigo. E eu confesso para vocês que nesses dias, eu passei por cada situações que revelaram de fato os meus relacionamentos. E coisas que eu estava falhando e que Deus vinha primeiro tratando comigo para que eu pudesse compartilhar. E muitas vezes, quando Deus trata questões que nós achamos que estão resolvidas na nossa vida, muitas vezes dói, mas é necessário para que a gente cresça. Então, quero dizer para vocês que eu estava pesquisando sobre amizade, né? Eu encontrei um estudo que é feito na Universidade de Harvard desde 1937. Pensem bem, desde 1937, um grupo de pesquisadores, eles desenvolvem um estudo sobre saúde humana. E esse estudo é impressionante. Até hoje ele acontece lá em Harvard. O projeto, ele acompanha milhares de pessoas, voluntários de todas as idades, de todos os estilos de pessoas, todos jovens, mais velhos, homens e mulheres, todos os perfis de pessoas. E a pergunta que esse estudo faz é o que faz uma pessoa ser saudável? E olha que impressionante. O estudo fala, em primeiro lugar, que não é o dinheiro. A gente pensa assim, quem tem mais recursos é mais saudável, tem condições de se alimentar melhor, né? Mas não é o dinheiro, não é a genética, não é a rotina, e inclusive nem a alimentação que está em primeiro lugar. Mas o que faz uma pessoa mais saudável é ter amigos. Olha como isso é impressionante, né? As pessoas apontadas no estudo, em média, elas vivem 10 anos a mais do que uma pessoa que é solitária, quem tem amigos. Por que será, né, que as pessoas vivem a mais? Uma das coisas que esse estudo aponta é que diminui o risco de doenças cardíacas, por exemplo. Quem tem amigos, quem sorri, quem tem alguém para conversar, para desabafar. E o que mais que esse estudo diz? Que 40%, quando você tem um amigo obeso, que sofre de obesidade, aumenta em 40% a chance de você também ser obeso. E isso é porque a ciência também diz que existem hormônios, são neurônios espelhos, na verdade. Nossos neurônios, eles olham para pessoas fazendo determinadas coisas, né? Simulam automaticamente uma ação na nossa cabeça quando a gente vê alguém executando. Repara só que às vezes a gente começa a gesticular igual um amigo, na verdade? Ou usar as expressões dos amigos, né? Então é por isso que aumenta em 40%, porque de forma inconsciente nós começamos a imitar as atitudes de quem está ao nosso redor. Faz algum sentido e a gente vai pensando, faz sentido em outras áreas da nossa vida, né? Com quem nós andamos, como isso nos influencia. E como eu disse para vocês, pesquisando sobre essa data, o dia 30 de julho é o Dia Internacional da Amizade. Dia 20 de julho eu vi algumas pessoas dizendo que era o dia do amigo. E na verdade, gente, não importa muito a data, na verdade. Porque afinal, todos os dias é dia da gente falar de relacionamento. Porque nós somos seres relacionais, né? E com Deus, com a Bíblia, nós podemos aprender a nos relacionar bem. Porque se relacionar a gente vai. A gente se relaciona no trabalho, na nossa casa, com as pessoas, de todas as maneiras. A gente já nasce se relacionando com um ser que é a nossa mãe, né? Com os irmãos. E a nossa vida é assim. E ter um amigo, ter alguém com que a gente pode contar no dia mal, e é tão bom, né? Quando no dia mal a gente tem alguém para
compartilhar as nossas angústias, né? Que o amigo, ele empresta os ouvidos, né? Às vezes, o seu amigo é o seu cônjuge, né? A pessoa com que você compartilha das suas tristezas, das suas alegrias. Então, seja para dividir os sonhos, como é bom ter pessoas ao nosso lado, que escutam nossos sonhos e acreditam neles. Isso é muito bom. E angústias, e até, sabe aquele amigo que te conhece tanto que você começa a falar alguma coisa, ele já fala, pode parar, que isso aí é coisa da sua cabeça? A gente tem esse amigo também, né? É muito bom ter pessoas assim. Então, a reação, né? A amizade, a relação que se tem, é uma relação que a gente não compra, por mais que pessoas andem com muito dinheiro, às vezes andam cercados de pessoas, muitas vezes não é um tipo de amizade que é verdadeira, que é genuína, mas uma amizade às vezes que é por interesse. Então, nós não compramos, ela é uma doação voluntária, né, do nosso tempo, da nossa atenção. Ela é uma troca mútua, não é verdade? Já viram uma amizade, um relacionamento que só uma pessoa faz as coisas? Só uma pessoa doa amor e a outra não faz nada? Isso não é relacionamento, né? E na amizade nós crescemos, nós amadurecemos, porque quando nós convivemos com pessoas, a gente vai ser diferente, não é verdade? Eu vejo muitas pessoas falando que casamento é difícil. Já ouviram essa frase? Ah, casamento é difícil. E, na verdade, não é casamento, é relacionamento. Pessoas são diferentes. Nesse final de semana, nós conhecemos a namorada de um primo nosso, né? E depois de conhecer a moça, eu me lembro que no caminho, eu indo para casa, eu pensando sobre isso, eu comentei com o Juliano, veja só como são as relações, né? Pessoas tão diferentes se encontram e seguem a vida junto. Têm uma criação tão diferente, né? E mesmo assim encontram algo em comum, que fazem com que caminhem juntas, né? Os relacionamentos são assim. E nos relacionamentos nós podemos exercitar se de fato nós, cristãos que somos, temos os frutos do Espírito, não é verdade? Aqueles frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5, 22 a 23, lá diz que os frutos do Espírito é o amor, é a alegria, é a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Olha só, vocês que conhecem bem o Juliano, ele não é um homem paciente? Ele é uma pessoa paciente, não é? E ele é paciente, muito disso por minha causa. Ele deve isso a mim, não é verdade? Por que ele deve isso a mim? Porque eu já tirei a paciência dele muitas vezes. E a paciência só é dada através de muita raiva que a gente passa, não é? Porque a gente aprende a ter paciência. Então, ele é esse homem paciente e eu colaborei muito com essa paciência dele. Eu tenho minha parcela nisso. E a gente só sabe se tem mesmo esses frutos quando a gente é testado, não é verdade? Porque quando a gente diz assim, olha, eu perdoo muito fácil, eu já ouvi pessoas dizendo isso, eu tenho um coração tão bom, sabe, as pessoas se aproveitam de mim. Vocês já ouviram gente falando isso? Eu perdoo fácil. É fácil se dizer que perdoa fácil alguém quando você ama muito essa pessoa. Então, ela erra com você, você perdoa porque você quer a companhia dessa pessoa, né? Mas quando a gente passa por um momento difícil, alguém que às vezes já pisou, muitas vezes, né, falhou com você, daí é mais difícil. E é nessa hora que nós exercitamos esses frutos do Espírito, né? Então, veja só um exemplo. É muito fácil um homem dizer assim, nossa, eu sou paciente, né? Ai, como eu sou paciente. Até ele ir no shopping com uma mulher, não é verdade? Até ele chegar com a irmã, com a esposa, com a mãe no shopping, ela começar a entrar em um monte de loja, provar roupa e falar assim, gostou, gostou, gostou. É nessa hora que a gente testa a paciência de um homem, não é verdade? Muitas vezes o meu marido não passou no teste da paciência. E muitas vezes ele passou, porque realmente é um teste difícil, né? Então é fácil dizer, até que você seja levado àquela situação. Outra coisa, é fácil ser amável com quem é amável com a gente. Não é fácil? Aquela amiga, aquele amigo, aquele parente que agrada a gente, que serve bem, é muito fácil ser amável. Mas e quando a gente oferece o amor, oferece atenção e a pessoa não corresponde? Nessa hora, os frutos do Espírito são manifestados na nossa vida. É aí que nós vemos o quão parecido com Jesus nós somos, ou quão diferente de Jesus nós estamos naquele momento, né? E a nossa meta é se parecer com Cristo, cada dia parecer mais. Talvez hoje eu não tenha sido tão paciente, mas amanhã eu vou tentar ser paciente naquela mesma área. E é assim, é dia a dia, esse crescimento que nós precisamos ter, se parecendo mais com Jesus.
E os relacionamentos, eles fazem parte da nossa vida, como eu disse. Fazem parte da criação, porque Deus é um Deus relacional. Deus, como eu disse em uma outra ministração há um tempo, ele passeava pelo jardim, ele falava com Adão, ele tinha relacionamento. Deus nos criou para relacionamento. E com Jesus, ele vem restabelecer essa aliança de relacionamento. Porque o objetivo do Senhor é se relacionar conosco, com a criação, com os filhos. Os discípulos, por exemplo, vocês acham que, quando a gente vê as cartas de Paulo, parece assim, as cartas de Paulo, né? Parece que ele não escrevia com outras pessoas, né? Mas quando nós pesquisamos, a gente vê que essas cartas eram escritas em conjunto, que os discípulos estavam com ele. No final das cartas, ele sempre dizia, um abraço da parte de fulano, fulano. Quando a gente fala assim, Paulo, nossa, Paulo viajou tantas cidades, então ele viajava mesmo. Mas sempre com pessoas junto com ele. Ele não andava sozinho. Nós não vemos na caminhada cristã um homem ou uma mulher que caminhavam sozinhos. Quando nós olhamos a história de Moisés, Arão estava com ele. Quando a gente olha para Paulo, Barnabé, depois Silas, depois Marcos e tantos outros. Ninguém caminha sozinho. Com Jesus, nós não podemos caminhar sozinho. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, que sozinho você vai mais rápido? Já ouviram? E acompanhado você vai mais longe? Que é verdade, né? Ontem eu fui passear de bicicleta com o Juliano. E no caminho, numa subida assim, ele estava sofrendo. E ele falou assim, meu Deus, se a pessoa vem sozinha, ela desiste fácil mesmo. Eu falei assim, amor, mas só não desiste que é muito perseverante. Porque geralmente as pessoas desistem sozinhas. Agora, quando a gente tem alguém que está indo no mesmo objetivo, caminhando no mesmo propósito, quando você desiste, o outro segura e fala, vamos, você consegue. Né? Não, nós vamos um pouquinho mais longe, eu sei que você consegue mais. Aí a importância de bons relacionamentos. Porque quando a gente também se relaciona mal, quando a gente diz que está desistindo, o outro fala, desiste mesmo, que não vai dar em nada. Não é assim? Então a importância de andar com quem está no mesmo propósito. Né? Então, como nós vimos, quando a gente está acompanhado, a gente vai mais longe. Né? Quando nós estamos sozinhos, por que a gente às vezes desiste? Porque a nossa consciência, às vezes a nossa vontade é falar, deixa quieto, a gente é guiado por nós mesmos. Geralmente, a nossa consciência nos leva para caminhos diferentes daquilo que Jesus gostaria. Porque a nossa consciência é movida pela nossa carne, que é movida pelo egoísmo. Geralmente a gente vai mais rápido quando a gente anda sozinho, mas a gente vai mais rápido às vezes para longe de Jesus. Porque inevitavelmente começa a vir preguiça, várias coisas que é da nossa carne. E a cada dia a gente precisa matar ela, não é verdade? Então a Bíblia diz em Provérbios 18:1, se você quiser abrir, Provérbios 18:1, diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Por quê? Porque a nossa própria consciência nos leva para a nossa vontade, o que vai me satisfazer, o que vai me agradar. Então, quando a gente se isola, a gente caminha para isso, para ser até insensato, de não ponderar naquilo que é correto, mas aquilo que nos satisfaz. Né? Salomão foi muito sábio quando escreveu isso, porque aquele que se isola, né, ele vai contra a sensatez. Porque quando caminhamos com alguém, se essa pessoa nos ama, ela vai nos dizer quando nós estamos num rumo que não vai fazer bem no futuro. Quando a gente caminha com alguém que se preocupa, veja só, quem tem filhos, né, nós que temos filhos, né, quando ele está fazendo alguma coisa que a gente sabe que vai dar errado, a gente já fala, não faz isso. A gente sabe, porque a gente ama e indica o caminho correto. Quando alguém que caminha conosco se importa de fato com a gente, a pessoa fala, abre o olho, isso daí não vai dar bom, tome cuidado. É assim, né? E quando a gente, às vezes, quer se isolar, é porque a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, né? E muitos deixam de se relacionar porque querem que seja do seu jeito e não querem palpite. Então, às vezes, a pessoa se isola. Reparem em pessoas que andam sempre muito sozinhas, é porque elas não suportam que alguém diga alguma coisa para elas. Talvez um palpite já é uma ofensa, porque elas querem que seja à vontade, o jeito delas, né? Muitas vezes por puro egoísmo. Então, talvez você esteja me ouvindo hoje pensando assim, tá, mas beleza, eu vim aqui para escutar sobre o Evangelho, eu quero uma explicação da palavra. Mas o relacionamento faz parte completa do Evangelho. Relacionamento. Porque o reino de Deus é formado por amigos. O reino de Deus, e
tudo se converge para relacionamento. O Senhor deseja que nós nos relacionemos com o Pai. O Senhor deixou o Espírito Santo para um relacionamento direto conosco. Mas, mais que isso, né? O versículo que nós lemos no início é Jesus dizendo que Ele nos chama de amigos. Amigo é relacionamento. Mesmo nós sendo falhos, Ele se importa conosco. Mesmo a gente pisando na bola, mesmo a gente desobedecendo muitas vezes, Jesus vem e fala, eu quero um relacionamento íntimo com você. Eu te chamo de amigo. É isso que o Senhor deseja, né? É o que Ele diz lá. Então, vocês lembram lá do trecho da pesquisa, né, científica que eu disse? Que nós imitamos quem a gente anda próximo, né? A gente tem a tendência de imitar. É exatamente assim que nós somos convidados a estar com Cristo. É próximo. Porque assim, naquele momento que a gente pensa em fazer uma coisa, a gente fala assim, acho que Jesus não faria isso. Hoje de manhã, quando fui aconselhar o Isaac em uma situação, eu falei para ele, filho, pergunta se Jesus faria isso. E assim, ele já ficou sentido na hora, porque ele queria, o Benjamin foi ontem, o Benjamin machucou o dedo dele, ele queria machucar o dedo do Benjamin também, para se vingar dele, né? E eu falei, filho, pergunta se Jesus faria isso. E como a gente fica constrangido quando a gente se pergunta se Jesus faria? Porque a gente vê que a maioria das vezes Jesus não faria. E a gente está sendo diferente aí, né, do que a gente deveria ser. Então, apesar das nossas fraquezas, apesar muitas vezes do nosso egoísmo, Jesus nos convida a aprender com Ele. E como muitas vezes nós ainda estamos diferentes de Jesus. Quando a gente vê e como dói quando a gente percebe que está tão diferente, né? Hoje, nós estamos reunidos aqui como igreja, né? Como a gente está. Então, olha para o seu irmãozinho do lado. Não pode tocar, né? Mas pode olhar para o irmãozinho do lado. E veja o quanto vocês são diferentes. Quanto nós somos diferentes, né? Você que está aí na sua casa, o quanto você é diferente de quem talvez está do seu lado, da sua casa, às vezes é irmão e é diferente, não é? E cada um de nós, a gente vem de uma criação com hábitos diferentes, né? Com temperamentos diferentes. Mas nós temos algo em comum. Se você já aceitou Jesus, reconheceu que Ele é seu Senhor e Salvador, nós já fomos adotados e somos irmãos, nós somos filhos de Deus. Algo em comum que é muito maior do que as nossas diferenças, a nossa criação, o nosso temperamento, é que todos nós somos irmãos e fazemos parte de um reino. Todos nós. Nós temos isso em comum que é muito maior. E o que Jesus diz, né? Ele nos orienta através da palavra que nós devemos amar uns aos outros. Se nós somos irmãos, amemos uns aos outros, sem fingimento, né? E é isso que um bom cristão faz, que um bom amigo faz, que um bom esposo, uma boa esposa faz. Nós amamos. Sabe que alguns dias atrás nós falamos de algumas características de Jesus, né? Inúmeras características que Jesus tem. E nós podemos aprender mais dele também como sermos amigos. Como ele se relacionava com os amigos. Quando a gente olha para Jesus e pensa assim, mas será que Jesus faria? Vocês se lembram que Jesus, ele não ficava passando a mão na cabeça de todo mundo, né? Concordando com os erros. Jesus, ele celebrava com os amigos. Tinha alguns momentos que Jesus era duro com os amigos. Tinha alguns momentos que Jesus ensinava os amigos, na verdade. E é assim que nós precisamos ser. No último culto, o pastor Juliano comentou de um outro momento em que os amigos levaram um paralítico para serem curados lá. E Jesus fala que a fé dos amigos foi que salvou. A fé daqueles amigos foi que curou aquele paralítico. Levaram ele naquela maca, levaram até o teto. Veja a importância de andar com pessoas que acreditam, que vão com a gente, né, até que o milagre aconteça. E outro dia a gente assistindo uma série The Chosen, é que eu não sei falar inglês, mas é mais ou menos isso aí. No Google Play, vocês conseguem baixar. E tinha essa cena na série. E como eu chorei vendo assim, aquela cena, né, dos amigos levando e Jesus olhando com aquele olhar de misericórdia e falando que a fé deles que curou. Meu Deus, como é importante ter amigos que acreditam na gente, que andam com a gente, né? Então, o primeiro milagre de Jesus, vocês se lembram que foi ali na festa de casamento, né, que Jesus transformou a água em vinho. Festa de casamento? Casamento envolve amigos, né? A gente convida para o nosso casamento amigos. Com quem que ele estava na festa? Com os amigos dele também, celebrando naquela festa. E ele andava com os discípulos, ele exortava, ele falava, olha, não é bem assim, né? Em algumas conversas. E uma das conversas, Jesus falava com amor,
Jesus exortava, Jesus comia, a gente gosta bastante de comer com os amigos, né? Jesus comia com os amigos, tinha sempre comida, mas Jesus teve uma treta forte lá com Pedro, né? Quando Jesus está falando ali que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer, e Pedro fala, não, por amor, né? O amigo não queria deixar que Jesus cumprisse aquilo que ele veio fazer. Jesus manda para ele assim, ó, afasta-se de mim, Satanás. Pensa bem como Jesus foi naquela situação, né? E Jesus foi duro ali para Pedro, né? Porque amigos de verdade, muitas vezes a gente treta, na verdade, com um amigo. Só que como tem amor, a gente se perdoa. Amigo de verdade é assim. Às vezes a gente não bate muito bem as ideias, mas a gente conversa até que se entenda. E no final há perdão. Um entende o lado do outro, porque é assim que os relacionamentos saudáveis são. A Bíblia diz que o amor, ele une perfeitamente todas as coisas. Todas as coisas. E se nós dizemos que amamos a Cristo, como nós podemos tretar com alguém e odiar a pessoa? Como nós podemos discutir com o marido, discutir com o irmão e falar, não olhe mais na cara? Como que a gente pode fazer isso? Se nós somos de Cristo, como nós dizemos que somos, como que a gente pode? Então, se há amor, há perdão, né? Se há amor, nós agimos com misericórdia. Se há amor, a gente caminha a segunda milha, né? A Bíblia diz para caminhar a segunda milha, se for possível, dá a capa. Se tem amor, a gente faz isso. Porque o amor, se tem amor, a gente insiste mais uma vez. Eu vou insistir mais uma vez. Porque quando a gente ama, a gente faz isso. Reparem outro dia eu vi um trailer de um filme, eu nem assisti esse filme ainda, com a Julia Roberts, e é de um filho que diversas vezes ele recaiu, usuário de drogas, e ela pega ele, ela fala, filha, ela insiste. E a gente vê, se há amor, a gente acredita até o final. Então a gente não desiste porque a pessoa nos decepcionou uma vez. A gente não desiste porque a pessoa falou algo que nos feriu uma vez. Se há amor, nós insistimos, nós perdoamos, né? Sabem, alguns amigos de hoje, por muito menos do que aquilo que Jesus disse para Pedro, iriam embora, não é verdade? Por muito menos. Nunca mais conversariam com um amigo. Imagine só de se chamar de Satanás, né? Aí que, além de não conversar, ainda falava mal do amigo para os outros, né? Então, vejam só. Só que ninguém que está aqui, ninguém faz isso, né? Ninguém que nos assiste também, ninguém faz isso. Todo mundo tem um coração bom, a gente perdoa fácil, glória a Deus, né? A gente dá outra face, né? Mas eu quero falar mais um pouco de amigos aqui. Em Salmos 1, do 1 ao 2, diz assim, se você abrir sua Bíblia. O verdadeiro amigo, como eu disse, né? Ele escuta, ele perdoa, porque ele ama. Mas existem amigos que são assim, ó. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Dia e noite meditam na lei do Senhor. Os livros de Salmos, eles são uma coletânea de hinos. Foram escritos por diversos autores. Davi, um outro rei que eu esqueci o nome agora, e Salomão. Mas Salomão era um homem muito sábio, ele escreveu alguns desses salmos. Conhecido por bom, ele se relacionava bem com reis, com o povo. Eu imagino que Salomão é aquela figura carismática, que se relacionava tão bem com os reis da região. A Bíblia diz que até uma rainha de Sabá veio para aprender dele, trouxe presentes. Veja como era um homem sábio, que sabia se relacionar, né? Mas durante o reinado dele, Israel teve paz, não entrava em guerra com os vizinhos. E enquanto ele temia o Senhor, tudo fluía bem, enquanto ele temia o Senhor. Enquanto aqui o que diz o Salmo 1, ele meditava na lei do Senhor. Enquanto ele caminhava nos ensinamentos dele. Que afinal esse é o mandamento para a nossa vida, é o primeiro. É o primordial acima de todas as coisas. Enquanto ele temia o Senhor, tudo ia bem. Mas ele se perdeu nos relacionamentos. Ele se sentou onde não deveria sentar. A Bíblia diz que Salomão, ele começou a se relacionar com mulheres que adoravam outros deuses. Por causa dos relacionamentos dele com mulheres, ele separou inclusive um lugar para aquelas mulheres prestarem culto para deuses estranhos lá na terra dele. Depois, os relacionamentos fizeram ele se desviar do Senhor.
A consequência disso foi que a paz que havia no seu reino foi embora. Se Salomão, gente, ele era um homem sábio, conhecido pela sua sabedoria, ele falhou nos relacionamentos, né? Os relacionamentos o influenciaram. Imagine a gente, né? O quanto a gente se deixa e a gente não percebe. Então, muitas vezes, nós subestimamos o poder de se relacionar. Nos relacionamos com pessoas que não nos levam para o próximo de Deus, que têm condutas que não agradam a Ele, e muitas vezes a gente acha que não é influenciado. Sabe, eu acredito que Salomão, ele também pensava assim, na verdade. Porque ele era um homem sábio, conhecido pela sua sabedoria. E por isso que ele fez aliança com quem ele não deveria fazer. Né? Ele confiou, talvez, ali tudo bem, eu continuo servindo a Deus, o Deus do meu pai. Olha, Deus se relacionava com Davi, meu pai. Ele vai continuar fiel a mim. Na verdade, a Bíblia conta que Deus continuou fiel, mas continuou fiel por causa de Davi. Porque Salomão se desviou dos caminhos por causa de relacionamentos. Provérbios 17:9 diz que aquele que cobre uma ofensa, ele promove amor. Mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aquele que cobre a ofensa, né? Aqui que cobre não quer dizer que esconde, né, essa ofensa. Cobrir a ofensa não é acobertar, por exemplo, alguma coisa de errado, né? Mas não é nesse sentido. Mas é perdoá-la. É não dar importância para coisas insignificantes. É não dar importância para aquilo que não tem valor. Né? Não dá importância, por exemplo, naquele momento de discussão, de atrito, alguma coisa que foi dita naquele momento. Coisas pequenas. Né? Porque a amizade, o amor, a importância que a vida tem, que a pessoa tem, é mais importante do que coisas. Né? Queridos, muitas vezes nós levamos em conta ofensas tão pequenas e nós rompemos relacionamentos com pessoas que são tão importantes para nós por causa de coisas. Nessa semana, eu e o Juliano, a gente compartilhava um testemunho, ele me contou de um pastor, Estevão Fernandes, que nós admiramos muito. E esse pastor, ele já deve ter uns 70 anos, eu acredito, já é bem grisalho. Ele conta que na juventude dele, ele tinha uma vitrola e uma coleção de discos. E ele cuidava daquela vitrola, né? Era a coleção lá. Quando ele chega em casa, o irmão dele estava na sala ouvindo os discos dele. Quando ele chegou e viu que o irmão tinha mexido em tudo, ele chegou brigando e, né, aquela coisa com o irmão, né? Brigando, fazendo um monte de coisa. Tiveram uma discussão muito feia. E o irmão saiu. Um pouco tempo depois, o irmão teve um acidente de carro e faleceu. Vejam só. E esse pastor, ele é um homem de Deus, da igreja, se não me engano, de João Pessoa, esse pastor. Quando ele foi lá com aquele irmão morto, ele dizia para o irmão: volta para casa, vai ouvir os discos de novo, vai lá, volta para casa. Vejam bem, quantas discussões como essa por causa de uma vitrola, por causa de um disco. Às vezes na nossa casa, por causa de comida, às vezes porque a pessoa pegou o nosso sapato, para quem é irmão, né, que fica pegando as roupas. Às vezes uma coisinha, a gente faz um fervo do tamanho do mundo. Mas quando a gente se depara com uma situação como essa, tudo fica pequeno, na verdade. Tudo é pequeno. Nesse final de semana, a nossa cidade teve uma notícia muito triste, né? Com o falecimento dessa garotinha nesse acidente tão trágico. Quando nós olhamos para uma dor tão grande dessa família, tudo não fica pequeno. Todas aquelas briguinhas que a gente tem, implicância na nossa casa, implicância no trabalho, a gente olha para isso tudo e fala: meu Deus, isso não é nada diante de uma dor tão grande. Então, muitas vezes, a gente está brigando e se importando com coisas tão pequenas e afastando as pessoas de nós. Afastando os amigos, afastando os parentes. E sabe, o final disso tudo, eu fiquei refletindo em casa. Pensa uma pessoa que afasta todo mundo que é contrário às suas ideias e que fica sozinha. Imagine que tristeza você chegar no final da sua vida e ter recursos, ter uma mesa com muita comida, uma mesa farta, uma casa boa, mas não ter ninguém para convidar na sua casa. Não ter ninguém que se importe com você, ninguém que te ligue e fale que está com saudade. Então veja só, então, melhor que ter relacionamentos é ter bons relacionamentos. Eu quero que no final da minha vida eu possa ter criança correndo na minha casa, como a gente vê na casa da vó Lourdes, que está tão doente. As crianças estão ali,
em volta dela e ela agradando, porque ela sempre foi uma boa avó. Porque ela sempre tratou bem. Mesmo passando com dor, se preocupa em quer dar presente ainda para o neto. Então, assim, é muito triste chegar no final da vida e pensar que você vai terminar sozinho. Mas é o que acontece com quem se isola. É o que acontece com quem é inflexível. É o que acontece com quem não escuta conselho. Termina sozinho. Uma mesa farta, mas sem ninguém para sentar nela. Isso é muito triste. Eu tenho algo que eu acredito que quem tem mais de 30 anos, como eu, se não cresceu na igreja, deve ter conhecido a banda Raimundos, né? Quem está aqui que conheceu? Bastante gente, né? Nessa quarentena, gente, eu chorei igual uma criança vendo o testemunho do que aconteceu. Até mandei para o Leandro, eu acho que uma coisa. A reconciliação do Rodolfo Abrantes, que é um homem de Deus, né? Ele prega em tantas igrejas. Quando ele saiu daquela banda secular, ele se converteu e o amigo da banda não tinha entendido a conversão dele. Era como se ele tivesse traído ele, né? Porque eles cresceram juntos. E nessa quarentena, eles perderam um amigo em comum. Esse amigo era primo do Rodolfo, que é crente, convertido. E esse da banda, né, que é Digão, ligou para ele e eles se reconciliaram. E eu me lembro que, assistindo uma entrevista com o Bial, ele disse assim, eu comecei a ver que a nossa amizade, os nossos laços da infância eram muito mais importantes do que aquilo que tinha acontecido no caminho. Eu não tinha entendido o que ele estava vivendo naquele momento, mas hoje eu entendo. E eu vi que não valia a pena prolongar isso se eu queria a presença dele. Muitas vezes a gente quer a presença de alguém, mas a gente deixa que situações nos separem. Então, essa palavra de hoje, antes de eu poder compartilhar com vocês como falou comigo, quantas vezes eu deixei que coisas tão pequenas me separassem de pessoas que eu gosto. Coisas tão pequenas. E glória a Deus, porque o Senhor veio e reconciliou aqueles amigos. A gente tem visto eles testemunhando em tantos programas o valor da amizade, o valor de reconhecer aquilo que era bom no passado. Né? Ainda que diferentes, como a gente disse no início, né? Pessoas diferentes, mas que se amam, que têm algo em comum. E eu creio que nesse tempo que nós temos vivido, né? Tantas vidas foram ceifadas, tantas famílias como essa do Rodolfo, que o primo faleceu, estão em luto, tantos planos foram cancelados, tantas agendas. O nosso culto aqui, que a gente tinha tanta gente, a gente podia se abraçar e ficar junto, tudo mudou nesse tempo. Né? Mas esse tempo todo também é importante para que a gente reflita. O que de fato é importante para nós? Quem que a gente quer que esteja perto de nós? Com quem a gente gosta de, quando acontece alguma coisa boa, compartilhar? Ou quando acontece uma coisa ruim, falar, me ajuda aqui? Né? É nesse tempo em que a gente pensa sobre aquilo que é mais importante na nossa vida. E vemos tantas famílias que, infelizmente, os planos foram rompidos, né? Aquilo que se planejava não pôde acontecer. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse tempo, né, é amar ao Senhor, aprender mais de Jesus e sobre como nós podemos ser mais parecidos com eles em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos. E sabe, relacionamentos duradouros, sejam quem for, seja entre pai, filho, irmãos, marido, mulher, amigos, todos eles passam por momentos difíceis. Todo mundo que está aqui já passou por um momento difícil se relacionando. Não é verdade? A gente tem atrito, mas é realmente bem naquele momento do atrito que a gente cresce. É que a gente amadurece. É que a gente percebe, como eu falei, que a gente tem paciência mesmo. É que nós percebemos que eu sou capaz de andar uma segunda milha porque eu amo. Eu sou capaz de perdoar mais uma vez. É nessas horas que o Senhor nos estica mesmo, quando aquilo não é do jeito que a gente queria, né? Quando a gente atrita, para, nesse momento, a gente manifestar a glória de Deus. São nos relacionamentos que nos confronta. Isso vai muito de encontro com o que está escrito lá em Provérbios 27:17. A gente vai caminhar para o final aqui, se você quiser abrir a sua Bíblia ou anotar. Provérbios 27:17. Lá está escrito que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. É no atrito que nós afiamos uma faca, não é verdade? É passando ela lá em alguma pedra lá que eu não sei o nome, que o Ricardo Churrasqueiro deve lembrar, né? Que a gente afia a lâmina.
É no atrito que afia a lâmina, né? E é dessa mesma maneira em que um amigo afia o outro. É nas diferenças. É quando alguém vem com uma ideia diferente da sua, que vocês conversam e falam, opa, acho que eu estou meio errado aqui. Ou eu posso pensar diferente, né? É nesse roçar ali que é afiado, né? E para finalizar aqui, eu quero fazer uma analogia com vocês. Imagine então, como eu disse, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, eu quero fazer uma analogia com uma faca. Imaginem só que nós somos uma faca, tá? Me deem licença aqui para fazer esse exemplo. Uma faca sozinha, ela continua sendo uma faca, na verdade. Você deixa a faca ali, ela vai continuar sendo uma faca. Uma faca sozinha, ela vai ficar cega, porque não tem nada para molar ela. Ela vai ficar ali. A função dela não vai ser executada com o que ela foi criada para fazer. Ela foi feita para cortar, né? E cortar com qualidade. Ela fica uma faca cega. Embora ela continue sendo uma faca, ela seja menos eficaz e menos útil, porque não consegue fazer aquilo que ela foi feita para fazer. E nós fomos chamados para ser aperfeiçoados em Cristo, e Cristo usa a vida dos nossos irmãos para nos aperfeiçoar. Quando a gente fica sozinho, ninguém nos afia, não é verdade? Quando a gente fica com alguém, a gente fala, olha, eu preciso caminhar a segunda milha, eu preciso ser diferente, olha só, né? Não é assim? E é assim que o Senhor nos afia. E nele nós darmos muito fruto, e frutos com qualidade. Mas como que a gente vai fazer isso em relacionamento? Por isso nós não podemos nos isolar. Então nessa noite eu quero encorajar você a se parecer mais com Cristo. Eu e você, a nos parecermos mais com Ele. Nos relacionamentos também. E te encorajar a passar mais tempo juntos. Primeiro com o Espírito Santo, lá no seu quarto, na sua casa. Lendo sua Bíblia, orando, tendo intimidade com Ele. Lembra que nós ficamos parecidos com quem a gente se relaciona? Quanto mais nos relacionarmos com Cristo, mais parecido com Ele nós seremos. Então a primeira coisa é conhecer mais de Deus, ser guiada pelo Espírito Santo. E a segunda coisa é ter um relacionamento com seus amigos. Ter um relacionamento íntimo, sem fingimento com as pessoas. E olha, gente, eu tenho uma notícia ruim com isso. Sabe quando a gente se relaciona? A gente se decepciona, na verdade. Vocês vão perceber que em algum momento você vai se decepcionar. Essa é uma notícia ruim. Mas, por outro lado, os seus amigos também vão te inspirar. Sabe, aquele dia que você está pensando assim, eu vou desistir, ele fala, não, vai lá, segue, vai dar certo. Você vai se decepcionar, você vai ser inspirado, você vai rir. Tem dias que você vai chorar, e às vezes é de raiva, e às vezes você vai chorar junto, também com o amigo. Né? Relacionamento vai fazer isso conosco. Só que vai ser junto. Mas que eu e você, nós tenhamos Jesus como padrão dos nossos relacionamentos. Se relacionar como Jesus. Advertendo nossos amigos, exortando, rindo, brincando, se divertindo. Nessa série é muito legal, porque na festa de casamento mostra Jesus dançando com os amigos, lá, se alegrando. Veja só, que era um costume judaico, as danças, né? E é isso que a gente vai ter. Momentos difíceis, momentos fáceis, momentos para compartilhar a palavra, para crescer junto. E sabem, lembra que eu disse sobre ir sozinho a gente vai mais rápido, né? E acompanhado a gente vai mais longe? Eu quero ir mais longe. Então eu não me importo de ir rápido. Posso ir devagarzinho, mas eu quero ir junto. Eu quero ir junto com meu marido, eu quero ir junto com a minha pastora, eu quero ir junto com as discípulas, eu quero caminhar junto com a igreja, eu quero que a nossa igreja vá mais longe, eu quero que pessoas daqui possam voar muito mais longe do que eu e o Juliano chegamos, que pessoas daqui sejam enviadas para as nações, que pessoas alcancem de fato os propósitos que Deus tem, mas para isso a gente vai junto, amém? Nós vamos caminhar juntos, ninguém vai sozinho. Assim, quando um desiste, o outro segura pela mão e fala, vai, eu estou aqui para te sustentar. Então, eu gostaria que você se colocasse de pé para fazer de conta nós estamos terminando aqui. E, queridos, nós precisamos ir junto, caminhar juntos. Nós não precisamos ir mais rápido. A minha oração nessa noite é para que eu e você, nós sejamos cercados de bons amigos, mas que primeiro nós sejamos esse bom amigo. Que nós possamos fazer a diferença na nossa casa. Que nós sejamos aquele bom filho que a gente deseja tanto, às vezes, em ter um pai e uma mãe boa, que nos compreenda. Então, que comece por nós, o filho compreensivo, a filha compreensiva. Que comece por nós,
que sejamos mulheres sábias, para que nós tenhamos maridos sábios também. Que comece por mim e por você. E com certeza, caminhando juntos, nós iremos mais longe e daremos muito fruto. Amém? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Senhor, eu oro pela vida dos seus filhos, daqueles, Senhor, que estão aqui, da nossa igreja reunida, daqueles que nos acompanham em suas casas, ó Deus, que nós possamos entender que o Senhor nos chama para relacionamento, primeiro contigo, Pai, porque o Senhor, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Senhor, que o seu Espírito Santo seja nosso amigo como ele é, mas que nós possamos entender que nós temos um amigo, um consolador, aquele que nos dá discernimento, Deus. Nos ajuda, Pai, a nos afastarmos daqueles que nos levam para distante do Senhor. Pai, que nós possamos caminhar com pessoas que nos encorajam, pessoas que falam do Senhor, que vivem com amor, pessoas mais e mais apaixonadas por Ti, Deus, para que nós possamos ser inspirados, ó Deus, a parecermos mais e mais com Cristo. Senhor Deus, dá-nos relacionamentos saudáveis, Deus, que na casa de cada um de nós, Senhor, nós possamos manifestar a glória de Deus, os frutos do Espírito, o amor, a bondade, a paciência, Senhor. Senhor Deus, que acima de todas as coisas o amor prevaleça. Deus, na vida de cada um de nós, Deus, abençoa a vida de cada um dos seus filhos aqui. Dá-nos, Senhor, entendimento da sua vontade sobre nós. Dá-nos um coração perdoador. Deus, que no final, Senhor, da nossa vida, nós possamos olhar para aqueles que estão à nossa volta e vermos uma mesa farta, uma mesa cheia de pessoas. Deus, que nós não venhamos a nos importar, Deus, com pequenas coisas, mas venhamos a importar com aquilo que realmente tem valor. Senhor Deus, é ouvir a sua voz, é viver os seus propósitos, os seus sonhos. Senhor Deus, não caminharmos sozinhos, Deus, caminharmos juntos, fortalecendo uns aos outros. Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos aqui. Senhor, que a paz do Senhor venha sobre cada casa, cada um que nos assiste em suas casas, Deus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo e a graça permaneça em nós, hoje e sempre. Amém.